Bom dia. Então vamos com o terceiro áudio sobre a paixão. E vamos agora considerar a cena da coroação de espinhos, que nós encontramos no capítulo 19 de João, no versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler o texto. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus, e o esboteavam. Muito breve, praticamente 3 versículos. Se vamos fazer uma comparação com o relato de Marcos, que nós encontramos em Marcos capítulo 15, de 16 a 20. E vamos ver como o relato de Marcos é bastante diferente. Os soldados o levaram ao interior do pátio, isto é, do pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a impuseram. E começaram a saudá-lo: Salve, o Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e de joelho o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. E tem uma tradição comum, tanto a João como aos sinóticos, que cada evangelista desenvolve de forma particular. Vamos, em primeiro lugar, notar que a coroação de espinho vem em João depois da flagelação e antes da condenação. Jesus é flagelado, mas ainda não é condenado, porque, de fato, a condenação acontece no final, logo depois da condenação à morte, do versículo 19, 12 até 16. E então a flagelação é uma tentativa de impedir a crucificação por parte de Pilatos. Nós já sabemos que em Marcos e em Mateus a flagelação vem depois da condenação, já não vou repetir a primeira parte do curso, e então significa que só a flagelação não serve para impedir a crucificação, dando uma pequena satisfação aos judeus, mas é um elemento para fragilizar Jesus, a fim de que possa enfrentar a morte mais facilmente. Já está condenado. Marcos e Mateus. Em João, não. E então também a coroação de espinho é, vamos dizer, no relato, na vida histórica de Jesus, uma humilhação. E muito claramente a humilhação é destacada aqui no Evangelho de Marcos, porque batiam nele na cabeça com um caniço, cuspiam nele e de joelho o adoravam. E são todos humilhações. Depois de caçoar, despiram-lhe da púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Todos esses elementos não aparecem no Evangelho de João. João elimina os elementos humilhantes, nada disso. E tem pequenos elementos que precisa notar, e você deve riscar também com lápis. Quais são esses pequenos elementos?
A palavra salve o rei dos judeus é a mesma. Mas tem pequenos elementos, além da, vamos dizer, de apagar todas as humilhações. O que menciona João I? A coroa ou o manto? A coroa de espinhos. E depois jogaram sobre ele um manto de púrpura. Se vamos para Marcos, encontramos o contrário. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a impuseram. Primeiro são as vestes em Marcos e depois a coroa. Por que o evangelista João antecipa a coroa? A coroa é símbolo de quê? É símbolo da realeza. E então é o manto de púrpura. Em Marcos, o manto de púrpura é tirado de Jesus. Despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. Aqui em João não se fala disso. Jesus recebe o manto de púrpura e fica com esse manto até o final da paixão. E a púrpura, como vocês sabem, é um material precioso para os mantos dos reis, os mantos dos senadores. E então é um elemento precioso. Também aparecia como se pode dizer, nos trajes dos soldados um pouco, né? Pode ser um pano dos soldados aqui em concreto. Mas, então, primeiro a coroa e depois o manto de púrpura que nunca lhe é tirado. Como entender esses pormenores? Devemos entender, ler o relato anterior à cena da coroação. Isto é, Jesus diante de Pilatos. Nessa cena, Jesus diante de Pilatos, que vocês devem abrir agora o texto e riscar, é destacada muito a temática da realeza de Jesus. O tema Jesus é rei. Agora, 33. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: És o rei dos judeus? A temática do rei. E Jesus como responde? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatidos. Mas meu reino não é de aqui. 2 vezes o termo reino, és rei. Então Pilatos lhe disse, 37, então tu és rei? Outra vez, respondeu-lhe Jesus, tu o dizes, eu sou rei. Por isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E então Jesus é rei da verdade. E depois, quereis, no 39, na cena de Barabás, não é? Quereis que vos solte o rei dos judeus? E eles vociferaram chamando, este não, mas Barabás. Barabás era um bandido. Então vocês se dão conta como na cena de Jesus diante de Pilatos, muitas vezes se insiste sobre o tema da realeza de Jesus. Jesus é rei. E aqui então, na coroação de espinho, privilegiando a coroa e colocando depois o manto de púrpura, que também é um sinal régio, e a palavra dos soldados, salve rei dos judeus. É claro que no concreto da história de Jesus é uma humilhação, mas aqui o autor pode entender que Jesus, na sua paixão, no seu sofrimento, que porém o evangelista não apresenta, é de verdade rei. E então se torna essa
flagelação, ainda uma vez, a declaração da majestade régia de Jesus, que domina a paixão. E outra interpretação, não é uma interpretação de humilhação, mas é uma interpretação gloriosa de Jesus. É claro que é o leitor que deve saber ler. Se não sabemos ler, então vamos fazer uma sopa, tudo igual. Não. João tem uma apresentação bastante diferente totalmente diferente dos sinóticos. Agora, aqui também nesse trecho se encontra, termina assim, e o esbofeteavam. Uma bofetada também aqui, como já encontramos diante de Anás. Que sentido tem? É claro que o evangelista não pode esconder todos os pormenores humilhantes, mas também a esse termo, a esse verbo, o evangelista dá outro sentido. Qual? É o sentido que tem também no relato de Jesus diante de Anás. A recusa da revelação, da realeza de Jesus. Salve, rei dos judeus. Não, uma bofetada, esse não é rei. É mais do que uma ultraje, é uma recusa da realeza de Jesus. Então também aqui nessa cena, Jesus é apresentado de forma régia, de forma então, majestosa. Agora depois Pilatos o conduz para fora, eis o homem, viu? Fala no versículo 5. E depois, eis o vosso rei, versículo 14. E então o homem do qual, é claro, que não dá medo nenhum, um pobre homem condenado, ainda não condenado, mas numa situação penosa. Porém aqui pode indicar o homem por excelência, não é? O homem, o exemplar, enquanto filho de Deus, como logo se fala depois, aqui os judeus disseram, ele se fez filho de Deus. E depois, eis o vosso rei. Claro que é uma declaração de menosprezos, porém, à luz de toda a temática da realeza que se encontra na cena de Pilatos, pode ser uma confissão de fé outra vez. Jesus é rei e se manifesta como tal no seu sofrimento, na sua paixão. Porém, aqui eles gritavam a morte, crucifica-o. E então aqui é a condenação, não é? Jesus é condenado. Mas viu, embora aqui o evangelista relate essa cena em concreto na vida histórica de Jesus dolorosa, ele procura, vamos dizer, realçar todos os elementos gloriosos de Jesus. Para o leitor que tem um olhar fino, entende que o evangelista aqui quer apresentar um Jesus glorioso. Tá bom, essa é outra... risca o termo rei, reino, que se encontra aqui, usei a mesma cor laranja da cristologia, eis o homem, filho de Deus, eis o vosso rei, que são todos títulos cristológicos. É muito trágico, os judeus respondem, crucificarei o vosso rei, e não temos outro rei a não ser César, versículo 19 e 15. É a grande abjuração, vamos dizer, recusa que Deus é o único rei de Israel, dizendo, não temos outro rei a não ser César, recusam todo o seu passado religioso, submetendo-se ao César romano. Então aqui indica a abjeção em que o povo de Israel caiu. Tá bom, acabou.